Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, queridos. Vocês estão bem? Nós estamos numa terça-feira profética e eu quero que você diga para o seu irmão: você vai conseguir. Vai ficar tudo bem. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14. Eu vou ler apenas 2 versículos, versículo 28 e versículo 29. Vamos falar um pouquinho nessa noite sobre processos, sobre propósito e sobre maturidade. No livro de Mateus, capítulo 14, verso 28, diz assim: Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: Vem. Então Jesus lhe respondeu: Vem. Feche teus olhos. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite, Pai, totalmente rendidos à ação do Teu Santo Espírito. Pai, tome nossa mente cativa e nos conduza, Pai, a um lugar de profundidade, a um lugar de conhecimento. Que nessa noite, Pai, tão somente possamos ouvir a Tua voz e deixar que Teu Espírito Santo nos ministre. Nessa noite, Pai, pessoas entraram aqui entristecidas, enlutadas. Outras, Senhor, entraram com questões diversas. O Senhor sabe com cada um de nós adentramos a este lugar. Mas há uma palavra liberada sobre nós. Há um comando do Teu Espírito nessa noite para a Tua igreja. E a Tua noiva ouve a voz do amado que diz: Vem. E nos colocamos, Pai, em atendimento ao Teu chamado nessa noite. E dizemos que o Senhor tem toda a liberdade para falar ao nosso espírito, para nos mover, para nos conduzir, para nos levar ao centro da Tua vontade. Por isso, fale conosco nesta noite. Fale aos nossos corações. E eu já quero, Pai, profetizar que nós não sairemos daqui da maneira como entramos. Que saiamos cheios, transbordando, renovados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Dê um glória a Deus. Tome seu assento. Aleluia. Já tem um tempo que essa palavra está falando ao meu coração. E o Senhor começou a falar comigo sobre travessia. O Senhor começou a falar comigo sobre processo, sobre propósito, sobre maturidade. Sabe, nós somos discípulos de Cristo. E se tem uma coisa que um discípulo precisa aprender, é ser dependente da direção de Deus. Se tem uma coisa que nós não podemos sair, é desse lugar de dependência da direção do Espírito. Você tem que ter a plena convicção de que você não faz mais aquilo que deseja, mas você anda debaixo de uma visão, você anda debaixo de uma direção e você anda debaixo de um propósito. Você não anda aleatoriamente, há uma direção, há uma visão e há um propósito para mim e para a sua vida. E sabe, dentro dessa direção, eu preciso entender de onde está partindo o comando. Porque, queridos, a voz de Deus é muito clara. A voz do Senhor é inconfundível. Então já quero começar essa mensagem nessa noite dizendo: se você ainda tem dúvidas, não vá. Se você ainda não tem certeza de que voz é essa que está falando no teu coração, espere um pouco mais, ore um pouco mais, porque a voz dele é clara. E nós não fazemos parte de uma geração que anda cocheando entre dois pensamentos. Nós não vamos nos mover duvidando daquilo que Deus disse. Porque aquilo que Ele fala, a palavra do Senhor nos diz que Ele vela por cumprir com a sua palavra. Então, não cabe a um discípulo dizer: o Senhor me disse, e depois voltar atrás duvidando daquilo que Ele falou. Se eu entendo que a direção veio de Deus, que a ordem partiu dEle, importa obedecer. E sabe, um discípulo se dispõe a obedecer ainda que ele não entenda o porquê do processo, o porquê da direção. E esse é o nosso maior desafio, se deixar ser conduzido pelo Espírito. Observe que esse texto tão conhecido e tão ministrado, ele começa dizendo que
Jesus, ele insistiu com os discípulos, para que eles fossem adiante dele e passassem para o outro lado. Ele insistiu. Se ele está insistindo, ele não está falando pela primeira vez. E aqui nessa noite eu quero dizer para algumas pessoas, se não é a primeira vez que ele falou, apresse-te em obedecer a direção e a ordem do Senhor, porque ele disse, passem adiante de mim para o outro lado. E sabe uma coisa, minha pastora, que o Espírito ministrou ao meu coração? É que nessa escola de discípulos que nós entramos, vai ter momento em que o Senhor vai nos dizer, vamos para o outro lado. E quando ele diz vamos, ele está nos ensinando. Mas vai ter momentos em que ele vai dizer, vá para o outro lado. Tem pessoas aqui que estão na fase do vamos para o outro lado, mas há outras que de maneira muito específica, o Senhor já disse vá. E quando ele diz vá, é porque está na hora de você mudar de nível. Está na hora de você crescer. Está na hora de você amadurecer. E no vá de Deus, queridos, o que você tem é uma palavra. E a palavra tem que ser o suficiente para mim e para você. Quando ele diz vá, você se segura na palavra. Quando ele diz vá, passe o tempo que passar, você tem uma palavra. Quando ele diz vá, pode aumentar a pressão, mas você tem uma palavra. E eu estou ministrando nessa noite para pessoas que estão debaixo de muita pressão, mas tem um vá de Deus. Eu estou ministrando para pessoas que estão enfrentando momentos e que elas não estão entendendo o porquê de tudo isso. Mas eu quero te lembrar, antes desse processo, houve um vá de Deus na minha e na sua história. E Ele sabe o que está fazendo. Sabe, queridos, eu quero que você perceba que Jesus diz vá enquanto Ele despede a multidão. Porque só obedece o vá quem é discípulo. Multidão não compreende o vá, mas discípulo obedece, confia. E eu quero te encorajar nessa noite a você confiar. Quando Jesus diz vá, ele despede a multidão e a palavra nos diz que ele vai tomar um tempo no monte a sós, orando. E as horas vão passando, o tempo vai passando, e aqueles discípulos que entraram no barco, esse barco que estava na margem, ele vai se distanciando cada vez mais da terra. E à medida que esse barco avança em direção ao vá, a noite vai caindo, a madrugada chega, e é na madrugada, no momento de maior pressão na vida dos discípulos, que a palavra diz que o barco em que eles estavam começa a ser açoitado por fortes ventos. Meu Deus, quem disse que o vá de Jesus nos assegura de que não vai ter vento? Quem disse que o vá de Jesus nos assegura de que no meio do caminho a pressão não vai aumentar? E a palavra nos diz claramente que o vento que dava naquelas ondas, que açoitava o barco, era um vento contrário. E porque o vento era contrário, todos aqueles que ali estavam foram tomados de medo. Mas o Senhor, que estava lá no monte orando, creio eu que intercedendo por cada um dos seus discípulos, que precisavam chegar do outro lado, ele nem antes, nem depois, mas exatamente na alta madrugada, veio andando por sobre as águas. E eu quero que você olhe para o seu irmão e diga, ele está vindo. Nesse momento de maior pressão da sua vida, ele já está vindo. Nesse momento de maior adversidade, ele está chegando. Mas sabe, queridos, ele vem vindo por sobre as águas. E aqueles discípulos que estão tomados pelo medo, e nós já aprendemos aqui que o medo é um espírito, o espírito do medo. Eles começam a ver uma movimentação diferente por sobre as águas e começam a declarar, é um fantasma. Eles começam a gritar, é um fantasma, porque eles estão atemorizados. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Sabe do que é que o espírito do medo se alimenta? Das palavras negativas que saem da minha e da sua boca. O espírito do medo, ele não ataca o espírito, porque o espírito está pronto. O espírito do medo ataca a alma. E uma alma que está vulnerável, ela tende a começar a liberar palavras negativas. E sem perceber, no momento de maior pressão, ao invés de você declarar aquilo que ele disse, você se pega muitas vezes declarando, eu não posso,
eu não consigo, eu não vou dar conta. Você começa ali a declarar aquilo que ele está sugestionando para a sua alma. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando Jesus ouviu que eles gritavam, é um fantasma. A palavra nos diz que imediatamente, sem titubear, Jesus disse: calma, sou eu, não temas. Eu quero te dizer que nessa noite há uma voz de comando que vai silenciar todo espírito de medo. Há uma voz de comando que vai fazer calar toda voz contrária. Jesus diz: calma, calma. E eu quero te dizer, Ele hoje vai aguçar os nossos ouvidos. Porque tem pessoas que estão ouvindo muitas vozes, menos a voz de Jesus, que está andando por sobre as águas. Eu quero que você entenda que essas águas, elas representam justamente essa área que hoje te preocupa. E Ele vem andando por sobre as águas. E Ele vem dizendo: calma, sou eu, não temas, calma. E sabe, todos que ali estavam tinham medo. Mas um conseguiu ouvir e reconhecer a voz do Mestre. Eu quero te encorajar a você, alguém nessa noite, que vai aquietar sua alma, para no meio desse turbilhão de acontecimentos que você não esperava, para no meio desse turbilhão de acontecimentos na sua vida, aquietar para ouvir a voz daquele que vem andando por sobre as águas. Quando Pedro escuta, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Eu quero te dizer uma coisa: Pedro não está vendo, ele está ouvindo. Sabe, no momento de grande pressão você não vai conseguir ver nada, mas você precisa ouvir. A gente quer ver, quando na verdade o maior sentido que tem que ser aguçado em tempos de crise e de pressão é a sua audição espiritual. Não queira ver, queira ouvir. E sabe, Pedro pergunta antes de se mover. É isso que eu acho mais interessante. Ele pergunta: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Ele perguntou e aguardou a resposta e só andou quando recebeu um comando. E aqui eu começo a aprender com Pedro a ser totalmente dependente da direção de Deus. Eu preciso te dizer uma coisa nessa noite: em tempos de crise você não pode mais agir por emoção. Em tempos de crise você não pode se precipitar. Em tempos de crise você não pode falar sem pensar. Em tempos de crise você não pode se mover sem ouvir o Senhor dizer: vem. Porque aquele que diz vem, Ele é responsável por nossas vidas. Então eu volto a te dizer: se o vem ainda não saiu da boca de Deus, espera. Se o vem ainda não saiu da boca de Deus, espera. Aleluia. E quando Pedro escuta, ele sai do barco. Mas eu quero que você perceba uma coisa aqui. Aos olhos naturais, queridos, aquele barco, naquelas circunstâncias, era o lugar mais seguro aos olhos naturais para que aqueles homens ficassem. Era a zona de conforto. E Pedro foi o único que decidiu sair da zona de conforto, no meio de uma crise, guiado por uma voz, para poder experimentar do que nunca experimentou. Eu quero te dizer nessa noite: somente quem ousa sair da zona de conforto vai experimentar do extraordinário. Perceba comigo que Pedro abandona o barco porque ele tem uma palavra. E nós, quantas vezes, em crises, estamos agarrados aos nossos barcos, confiando em pessoas, em carros, em cavalos. Na crise, confiando na empresa, confiando no trabalho. Na crise, confiando no casamento, confiando nos filhos. E sabe o que foi que Pedro entendeu? Esse barco aqui pode vir a pique a qualquer momento. Mas aquele que me diz, vem, aleluia. Aquele que me diz, vem,
Ele não só cuida de mim, como cuida de tudo que diz respeito a mim. Então eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Eu quero que você comece a encorajar seu irmão, dizendo para ele: está na hora de você sair da zona de conforto. Essa crise veio para te provocar. Aleluia! Está na hora de andar sobre as águas. Está na hora de experimentar o extraordinário. Está na hora de andar num compasso diferente, numa dimensão diferente. Sabe? A nossa segurança está nele, queridos. Quando Pedro começa a andar, e isso é fé, a palavra nos diz que enquanto ele está olhando para Jesus, ele está andando por sobre as águas. Só que em um dado momento, a palavra diz que, observando o vento, ele vai começando a afundar. E eu preciso te alertar. Na crise, o espírito de medo, o adversário de nossas almas, ele é especialista em gerar distrações. Você tem uma palavra, você está caminhando, mas o vento continua batendo forte, para você tirar os olhos de Jesus e começar a olhar para o vento. E eu preciso te perguntar nessa noite: será que você não está se distraindo no meio da travessia? Será que você não está olhando demais para coisas que não deveria? Será que você não está ouvindo demais aquilo que não deveria ouvir? Porque são distrações. E olhando para a força do vento, aquele que estava andando começou a afundar. Então eu aprendi uma coisa com Pedro: eu preciso andar por fé, sim. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé se estabelece na medida que nós praticamos a palavra. Mas tem uma coisa também que eu não posso me descuidar: da minha alma. Nunca subestime uma alma ferida. É discípulo, está andando no compasso de Jesus, está caminhando sobre as águas, está experimentando o extraordinário, está experimentando o que é viver por fé. Mas um segundo de distração, um segundo que você começa a ouvir o que não deve, um segundo que você começa a olhar para aquilo que não deve olhar, um segundo e aquele que estava andando começa a ir afundando. E sabe de uma coisa? O processo, ele tem o poder de mexer com todas as áreas de nossas vidas. Porque ele tem um propósito: nos transformar. Pedro está tendo uma experiência extraordinária. E observe que Jesus poderia apenas relatar o discípulo que andou por sobre as águas. Mas ele fez questão de dizer que por um momento ele ia afundando. E essa passagem aqui, queridos, ela não só trata nesse processo com quem está andando, com quem ia afundando, mas também com quem está observando aquele que saiu do barco. Preciso te dizer uma coisa: se você incutir na sua mente que você tem que ser super o tempo todo, que você tem que ser forte o tempo todo, que você não pode demonstrar fraqueza, numa hora como essa do ir afundando, dificilmente você vai pedir ajuda. É preciso ser muito forte para clamar por socorro e dizer: mestre, salva-me. Você tem que ser mais forte do que aquele que estava andando para dizer: Senhor, salva-me. E sabe o que é que o processo faz com alguém que sustenta essa imagem de super? Ele vem para produzir em mim e você humildade. Humildade. Humildade para expor fraquezas. Humildade para dizer que está doendo. Humildade para dizer que não está dando conta. Humildade para pedir ajuda. E sabe o que é que esse processo também trata com quem está observando? É que Jesus é o nosso maior exemplo. Que ao invés de apontar, ao invés de criticar, ao invés de ficar esperando terminar de afundar, eu tenho um mestre que me ensina a estender a mão para quem não está conseguindo voltar para a superfície sozinho. Então nessa noite eu vim te dizer como igreja:
Jesus, ouvindo o clamor de Pedro, imediatamente lhe estendeu a mão. E eu quero te dizer aqui nessa noite, existe uma mão estendida para você. Existe uma mão estendida para você. Basta você dizer: Jesus, salva-me. Oh, aleluia! Você está comigo aqui nessa noite? Ei, eu vim dizer para você, está na hora de dizer: Jesus, salva-me. Ele não esperou afundar. Ele não esperou o fôlego faltar totalmente. Ele ia afundando. Você está entendendo que o processo está começando ainda? Eu não preciso esperar chegar num ponto. Queridos, peça socorro no começo. Ia afundando. E gritou: Jesus, salva-me. Eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite. Não deixe a situação afundar. Cutuca seu irmão e diga para ele assim: não espere afundar não. Pede ajuda antes. Aleluia. Aleluia. Não tem nada de errado em dizer: Jesus, eu tive medo. E por um instante eu tirei os meus olhos do Senhor. E o que eu acho mais lindo é que, ao mesmo tempo em que Jesus lhe dá a mão e o levanta, ele também exorta Pedro. Mas sabe, há uma diferença na exortação de quem ama. Porque quando a exortação vem de alguém que se importa com você, que te ama, essa exortação vem carregada de cuidado. Não é crítica, não são palavras para matar, não são palavras para ferir, porque o Espírito Santo me comunicou quantas pessoas feridas por causa de palavras, quantas pessoas machucadas, porque foram pedir ajuda nos lugares errados, minha pastora. Porque expuseram o que estavam sentindo nos lugares errados. Porque abriram o coração nas mesas erradas. Porque foram pedir para quem não tinha nada para dar. E eu quero te dizer uma coisa: quem bate em Pedro, nessa altura do seu processo, não entendeu nada de propósito. Quem bate em quem está começando a afundar, não sabe nada sobre processo. Porque eu quero te dizer, a história de Pedro não acabou aqui. Não ia afundando. Ei, cutuca o seu irmão e diga para ele: a história não termina no ir afundando. Às vezes você olha para quem ia afundando e você diz: acabou. E Jesus diz: eu estou aqui e eu mesmo estendi minha mão para quem ia afundando. Quantas vezes você pensou que ia afundando? Quantas vezes você esteve no ia afundando? Ia desistindo, ia abrindo mão, ia deixando para lá, ia desviando. Mas havia uma mão. Ei, queridos, essa mão está estendida. Para você que estava se sentindo só, para você que achou que não ia conseguir nessa noite, eu vim te dizer: essa mão está estendida. E sabe que quando o Senhor nos exorta, quando Ele nos admoesta, Ele nunca vai nos cobrar acerca de algo que Ele sabe que nós não temos capacidade de dar, de oferecer. Quando Ele está ali dizendo: homem de pequena fé, Ele está revelando para Pedro as expectativas que ele tinha a seu respeito. E eu preciso te dizer uma coisa aqui nessa noite. Não sei se um filme passou na cabeça de Pedro naquele momento em fração de segundos. Sabe, quem já teve experiência de quase morte, como meu esposo e outras pessoas que eu conheço, elas falam que em fração de segundos parece que passa um filme da sua história. Quem sabe, naquele momento, não era a história de Pedro passando em segundos. E sabe o que tem por trás do homem de pequena fé, da fala de Jesus, enquanto ele o ergue? Era Jesus dizendo: você precisa lembrar quem eu sou para você. Você precisa lembrar quem você era antes de mim. Você vai para as Escrituras
E você vai perceber um Jesus que está falando com Pedro e está dizendo: voltem alguns capítulos da sua história. Em João 1:42, é a primeira vez que Pedro vai ter um encontro com Jesus. André, seu irmão, o leva até Jesus. E colocando os olhos sobre ele, o Senhor diz: você é Simão, filho de Jonas, mas eu te digo, você será Cefas, Pedro, fragmento de pedra. É Jesus olhando para ele e dizendo: eu te conheço, e eu já vou te dizer hoje quem você vai ser amanhã. Ei, o Senhor está dizendo hoje para você quem você vai ser amanhã, porque Ele já teve no seu futuro. E você não é esse ia afundando. Você não é esse ia desistindo. Está na hora de você lembrar, Cefas, que Ele já disse que você será Pedro. E você vai observando Ele dizendo mais, porque era isso que o Senhor ministrava ao meu espírito. Está na hora de você lembrar do seu chamado. Quando você vai lá em Marcos, capítulo 1, verso 17 e 18, você vê um Pedro que saiu de uma pescaria frustrada, lavando as redes, e o Senhor lhe pede o barco emprestado. Sabe, nós somos muito tendenciosos a esquecer dos dias de frustração que tivemos lá atrás e que Ele foi conosco. Nós somos muito tendenciosos por conta de uma crise momentânea de esquecer que lá atrás Ele já provou por diversas vezes que a sua rede podia estar até vazia, mas Ele conhece o endereço de cada peixe. Está na hora de você lembrar que Ele nunca te deixou faltar nada. Está na hora de ser grato e de perceber que quando você não tinha, Ele tinha para você. Que quando você não tinha direção, Ele te falou: joga a rede do lado direito. Está na hora de lembrar daquele chamado. Sabe, quando você vem para Jesus, todo novo convertido, ele ouve muitas profecias. Quando você vem para Jesus, aonde você vai, Deus toma um vaso. E naqueles dias, Pedro ouviu o vem pela primeira vez. Sabe, a gente lê essa passagem aqui e pensa que é a primeira vez que ele está ouvindo vem. Não é não. Lá naquela pesca maravilhosa, foi a primeira vez que o Senhor disse para ele: se você tem coragem, vem. Deixa esse barco e eu vou te fazer pescador de homens. Você está entendendo que quem deixou o barco uma vez, deixa quantas vezes forem necessárias? Você está entendendo que quem ouviu o chamamento do Senhor não vai ficar preso a barco cheio de peixe? Você está entendendo que não é mais tempo de se apegar a coisa alguma? Aleluia! O chamado é mais valioso do que os peixes, queridos. O chamado é mais valioso do que uma rede cheia de peixes. Está na hora de você rever as suas prioridades. Está na hora de você rever o que é mais importante para você. Eu não estou falando de qualquer pesca, não. Ele pescou o que nunca pescou na vida. E quantas pessoas desprezam o vem porque foram seduzidas pelos peixes. Uma coisa é você não ter e estar lavando as redes. Outra coisa é você ter tanto, mas tanto, a ponto de você precisar de ajuda para o barco não ir a pique. Mas esse Pedro aqui, que infelizmente eu já vi alguns criticando, dizendo, tirou os olhos de Jesus e ia afundando. Esse Pedro aqui tem histórias com Jesus. Sabe, eu quero que você diga para o seu irmão: você tem histórias com ele. Posso te provocar um pouquinho mais? Respeite quem tem história com Jesus. Você está vendo o ir afundando, mas você não sabe quão próximo, quão íntimo, quão envolvido com Jesus essa pessoa é. Você não sabe quantos sacrifícios ela fez. Você não sabe o que ela passou para chegar até aqui. E muitas vezes nós estamos criticando discípulos sem conhecer o processo.
Muitas vezes nós estamos dizendo quem é Ele para andar por sobre as águas, sem saber que lá atrás Ele abriu mão de muita coisa por amor a Cristo. Eu estou falando de processos. Está na hora de você relembrar as revelações que Ele já te comunicou. Aquela em que Ele pergunta a todos que estão à volta: quem dizem por aí que eu sou? E ninguém sabe dizer. Mas alguém na brecha, queridos. Alguém que tem sede. Alguém que tem fome. Alguém que está ali querendo mais. Em algum momento vai ouvir dos céus. Numa comunicação direta. E vai ser instrumento para dizer: tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Sabe o que é isso, queridos? Podem muitos falarem muitas coisas do Evangelho. Podem muitos falar muitas coisas da igreja. Podem muitos falar das modinhas, das doutrinas, das liturgias. Pode ter muito coach, pode ter muita gente na rede social. Mas quem anda com Cristo não tem dúvida de quem Ele é. E não é essa crise que vai te impedir de confessar mais uma vez quem é Cristo na sua vida. Sabe? E olhando para o vento, ele ia afundando. Jesus não nega o vento. Não é imaginação, é real. Mas você tem que se lembrar em que direção ele mandou você olhar. O vento é real. Eu preciso dizer isso porque às vezes a gente ora e a gente se pergunta: Senhor, é isso mesmo que eu estou vendo? Senhor, é isso mesmo que está acontecendo? Porque o Espírito também nos dá discernimento. Ele não nega o vento. Ele não para o vento naquele momento. Porque, queridos, aprenda a discernir os tempos. Tem tempo de fazer parar o vento, mas tem tempo que você tem que aprender a andar com o vento mesmo. Se tem uma coisa que o processo vai nos ensinar, é andar por sobre as águas em meio a ventos fortes. E sim, são poucos os que andam. É por isso que muitos retrocedem. É por isso que muitos desistem. Não sei, talvez fração de segundos, mas é um dar a mão, um levantar, um dizer homens de pequena fé, e uma história sendo contada dizendo: levanta, porque você tem capacidade para sair daí. Ajuda, queridos, nunca vai faltar para quem clama. Agora eu preciso te dizer, talvez a ajuda não venha de onde você queria. Talvez a ajuda não venha de onde você esperava. Mas o Jesus que não perde o controle de nada, Ele vai enviar ajuda, seja como for. Só preciso te alertar. Seja humilde o suficiente para acolher a mão que está estendida para você. Eu vou repetir. Seja humilde o suficiente para acolher a mão que está estendida para você. Sabe, às vezes a gente diz assim: ninguém me ajuda, ninguém faz por mim, ninguém olha para mim, ninguém percebeu. Mas a resposta do nosso clamor sempre serão pessoas. E às vezes, porque não é quem você queria, você despreza a ajuda que o próprio Jesus lhe mandou. Eu não consigo imaginar o que é que ia ser de Elias se ele olhasse torto para a viúva de Sarepta. O ribeiro está secando, as coisas estão piorando. Jezabel e Acabe querem matar Elias. E a resposta de Deus foi: eu já dei ordem a uma viúva para lhe sustentar. O problema é quando você fica esperando que a ajuda vem de alguém que parece ser, mas às vezes não é. E Jesus usa a viúva para lhe dizer: ou você deixa o ribeiro secar, ou você acolhe a ajuda que eu lhe enviei.
Ou você confia na palavra, ou você fica preso nesse barco, esperando os destroços do navio. É por isso que tem muitas pessoas andando num ciclo de perdas. Porque estão apegadas demais a bens materiais. Estão apegadas demais a coisas. E esse barco aqui, queridos, não é só o que é material, não. Às vezes, você está aqui vivendo um ciclo de perdas, porque o seu barco é a dor que você não solta. Às vezes o seu barco é aquela palavra que você ouviu lá atrás, que você não quer soltar, mas o vento está açoitando, e se você não sai do barco, queridos, de uma forma ou de outra, a coisa não vai melhorar, a não ser se você decidir andar por sobre as águas. É esse Pedro que Jesus ergue. E eu posso te dizer uma coisa? Esse Pedro que vai voltar para o barco, não é o mesmo que saiu. Ninguém permanece igual depois de um processo que foi Deus quem te colocou. Ninguém permanece igual depois de uma experiência que foi proporcionada pelo próprio Deus. Quando Pedro volta, a palavra do Senhor nos diz que Pedro entra no barco com Jesus e só depois de entrar no barco, só depois de voltar andando por sobre as águas, só depois de se reerguer, depois de ir quase afundando, que o vento cessa. Então, quero te dizer uma coisa aqui nessa noite. O vento vai cessar, mas não antes dele completar a boa obra. Também tem uma boa notícia para te dar. Esse vento não vai te matar. Ele vai completar a sua boa obra. Eu li uma frase esses dias, que ela diz assim: a igreja não precisa de líderes perfeitos, mas de líderes corrigíveis. Eu vou repetir. A igreja não precisa de líderes perfeitos, ela precisa de líderes corrigíveis. Alguém que saiba ter humildade para ouvir a admoestação. Alguém que tem humildade para ouvir você está errado. Alguém que tem humildade para ouvir alguém mais experiente que está dizendo você está afundando, sai daí, vem para cá. Líderes corrigíveis. E quer que eu te diga uma coisa? Não é porque Pedro voltou para o barco com Jesus que ele nunca mais vai errar. Muito pelo contrário. Enquanto estivermos aqui, estaremos submetidos a processos. Sabe esse Pedro aqui? Ele ainda vai cortar a orelha de Malco. Diga para o seu irmão, eu estou no processo. Não, fale mais uma vez, diga, ele me ame. Eu estou no processo. Não entenda por líder somente aquele que está aqui ministrando ou que está fardado, não. Você é líder onde você está. E o Senhor está te levantando nesse tempo para essa geração como um líder moldável. Como um barro na mão do oleiro. Que vai deixar o oleiro trabalhar por sobre as rodas. Como alguém que vai sentir a dor de quando o oleiro mexe na estrutura do barro, porque tem sujeirinhas ali escondidas que estão impedindo aquele barro de suportar o processo. Líderes moldáveis. Esse Pedro que volta agora para o barco é um Pedro que ainda vai negar Jesus 3 vezes antes que o galo cante. Mas eu vou te repetir. A história não termina assim. A história não termina assim. Está na hora de você começar a jogar fora aquelas palavras malditas que foram ditas a seu respeito. Você nunca vai ser feliz na vida sentimental. Você é uma pessoa que tenta, mas não consegue. Como o evangelista falou aqui, você é alguém que começa e não termina. Não, com você não vai, com você não dá. Ei. Aquele Jesus que já foi no seu futuro anunciou: Simão, você será Cefas. Esse Pedro que voltou para o barco,
ele vai entender o que é que tem do outro lado. E eu vou te dizer. Quando você acessa os versículos 34 ao 36 desse capítulo, a palavra nos diz que quando eles chegam a Genezaré, há ali uma multidão de enfermos. E que entendem que se somente tocarem na orla do manto de Jesus, eles serão curados. E eu posso dizer uma coisa? Todos foram curados. E sabe o que eu percebi aqui? Jesus não precisa de mim e de você. Ele não precisava de Pedro, nem dos discípulos que estavam no barco para chegar a Genezaré e curar todos os enfermos. Mas você não sabe que esse processo, essa travessia, é justamente porque do outro lado, quando você chegar do outro lado, pessoas serão curadas. Pessoas serão libertas. Pessoas terão suas vidas transformadas. E esse Jesus que te deu a mão está dizendo: eu quero que você faça parte daquilo que eu estou fazendo nesses dias. Sabe essa dor que hoje está latente? Quando você chegar do outro lado, quando você passar por ela, você vai ser um instrumento de cura para muitas pessoas. Sabe essa situação que hoje te humilha? Quando você passar para o outro lado, quando você entender o que Ele está fazendo em você, quando você se permitir, então é esse processo que Deus vai usar para comunicar a muita gente que Ele é um Deus que transforma. Sabe esse Pedro impulsivo? Esse Pedro colérico? Esse Pedro sanguíneo? Esse Pedro que se move por emoções? É o mesmo Pedro que lá na frente vai estar disposto a morrer por amor do Evangelho. Esse Pedro que precisou passar por tudo isso, é o Pedro que lá na frente, em uma só pregação, vai ganhar cerca de 3.000 almas para Jesus. Esse Pedro que hoje está passando pelo processo, é o mesmo Pedro que lá na frente vai passar, e tamanha é a unção que ele carrega, que a sua sombra vai curar. Esse é o Pedro que vai ter visões e que não vai pregar só para gentios não, ou para judeus não, vai passar a pregar para gentios. Esse é um Pedro que um dia já foi criticado por Paulo, mas um dia vai andar lado a lado com ele e vai ser bênção no ministério de Paulo. Sabe o que eu quero te dizer aqui nessa noite? Não deixe que esse momento defina quem você é. Não deixe que essa leve, momentânea tribulação pela qual você está passando defina quem você é. Eu vim te dizer aqui nessa noite, sabe por que o Glória está fraco? Sabe por que você está abatido? Porque você ainda está olhando para o vento e não ouviu ele dizer: vem. Mas eu quero liberar uma profecia sobre a sua vida. Esse espírito de medo não vai te impedir de ouvir Jesus e de andar por sobre as águas. Aleluia. Sabe, há tempo em que o vamos de Jesus te coloca sentadinho só observando ele fazer. Multiplicar pães, curar enfermos, levantar paralíticos. Mas no tempo do vá, ele vai dizer: impõe as mãos você, ore você, profetize você. No tempo do vá, é como ele fez com Ezequiel no meio do vale. Ezequiel, está vendo o quê? Eu estou vendo ossos secos. E a voz do Espírito foi o quê? Ezequiel, chore. Não, Ezequiel, profetize. No tempo do vá, quem profetiza é você. No tempo do vá, quem ora é você. E eu estou te dizendo isso para você não mais se lamentar. Eu queria que orassem. Eu queria que fizessem. Eu queria que fossem lá. Eu queria que a pastora fosse lá. Eu queria que alguém me desse a mão. É o tempo do vá. Cutuque seu irmão e diga para ele: vá. Você pediu uma resposta, não pediu? Jesus disse: vem. Aleluia. Aleluia! Glorifique ao Senhor, igreja. É um tempo novo na minha e na sua história.
É um tempo novo em nossas vidas. É um tempo de uma nova construção. Não é tempo mais de falar de crise. Engraçado que nessa passagem aqui, eu não sei você, mas eu não vi Jesus dizer palavra ao vento. Vai ter momentos que ele vai dizer, vento, aquieta-te. Mas vai ter momentos que ele não vai dizer nada. Está na hora de mudar de nível. Essa estação, não diga nada. Ande por sobre as águas. Reveja aquilo, reivindique aquilo que parecia que ia se perder. Antes de Pedro andar, tudo dizia que aquele barco ia vir a pique. Antes de Pedro obedecer, tudo dizia que eles iam morrer ali. Não importa a experiência, não importa a vivência, o vento era tão forte, a noite tão escura, havia tanta falta de expectativa, que tudo dizia, está acabando aqui, aqui é o ponto final. Mas o Pedro que andou, o Senhor vai dizer, volta comigo para o teu barco, porque nesse tempo você não vai perder mais nada. Eu vou repetir, nesse tempo, aquele que ouviu vem de Jesus, aquele que anda debaixo do vá, debaixo de uma palavra, não vai perder mais nada. Eu quero que você se coloque sobre os pés. Sabe? Chega de perdas. Chega de desistência. Você está proibido de desistir. Mas quando o Espírito me comunicou essa palavra, ele me deu uma instrução muito específica. Eu sei que falando parece fácil para quem está dentro do processo. Eu sei que falando parece muito fácil, muito romântico para quem ainda está se vendo com a estrutura balançando por conta do vento. E quando o Senhor me deu essa palavra, Ele me dava uma instrução a orar por pessoas que Ele me disse muito claramente: essas estão no ia afundando. E sabe que nesse momento, você só precisa de duas coisas: uma mão estendida e uma palavra. Então eu quero te convidar a vir aqui na frente, e eu vou orar por você. Você que está enfrentando uma pressão muito forte, e você só quer uma mão estendida e uma palavra. Eu quero te convidar a você vir aqui na frente, e nós vamos orar. Porque sabe, nós nos movemos como Cristo. Eu não vi Cristo criticar. Eu não vi Cristo virar as costas. Eu não vi Cristo passar de largo. Porque, queridos, quando nós fazemos parte de um corpo, eu costumo dizer que não tem como tocar em um membro do corpo e você não sentir. Não tem como você se identificar como parte do corpo de Cristo e um membro está sendo afetado, açoitado pelos ventos, e você passar de largo como se não fosse com você. Não, não, a nossa geração não é como aquele sacerdote, não é como aquele levita. A nossa geração é aquela que vê e estende a mão. A nossa geração é aquela que vê e diz: eu vou te ajudar naquilo que você não está conseguindo. E se você está aí, aleluia, e se você está aí e está tudo bem, eu quero que você escolha uma pessoa aqui na frente para você abraçar. Porque isso é ser igreja. As pessoas que estão aqui estão enfrentando fortes pressões. E você vai ser a resposta para essa pessoa. Você não precisa dizer muito não. Só estende a mão. Só abraça. Porque eu trouxe uma palavra de Deus para dizer a cada pessoa que está aqui que essa história não vai terminar dessa maneira. Eu não quero nenhuma pessoa aqui na frente sozinha. Sabe, a maior mentira do diabo é dizer para as pessoas que elas estão sozinhas. A maior mentira do diabo é dizer para as pessoas que ninguém se importa com elas. É mentira de Satanás. E essa mentira está caindo por terra hoje.
Você não percebe. Mas às vezes você passa todos os dias por essas pessoas, sem ter a mínima noção do que elas estão enfrentando. Mas nessa noite, essa oração está sendo respondida. Sabe? Não tenha medo de abraçar. Um abraço cura. Comece agora a ser boca de Deus. Comece a trazer palavras de encorajamento. Comece a profetizar sobre a vida do seu irmão. Comece a dizer para ele o quanto ele é valioso, o quanto ele é importante. Diga para ele agora que ele vai chegar lá. Comece a profetizar que essa pessoa que está aqui na frente vai ser um instrumento de cura. Comece a declarar que a vida financeira dela vai mudar. Comece a declarar que ela vai prosperar. Comece a declarar que a cura está sendo estabelecida. Isso é ser igreja. Isso é ser discípulo. Ah, Jesus, nós estamos ouvindo a tua voz nessa noite falando conosco. Ah, Jesus. Aleluia. Na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito. Não, você não vai afundar. Não, você não vai morrer nesse processo. Você não vai desistir de nada. Você não vai abrir mão da sua família. Você não vai abrir mão do seu ministério. Você não vai abrir mão dos sonhos de Deus para a sua vida. Você não vai abrir mão de casar. Você não vai abrir mão de ter filhos. Você não vai abrir mão de ser feliz. Posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Sabe, você que está abraçando essa pessoa aqui na frente, profetize para ela o que você gostaria de ouvir. Melhor coisa é dar do que receber. Já foi dito aqui nessa noite: libere daquilo que você recebeu da parte do Senhor. E já posso crer Aleluia. que amanhã vai ser bem melhor. Cadeias estão sendo quebradas. Estás comigo, eu posso clamar. Aleluia. Você que está aí, libera uma palavra para o irmão que está do seu lado. Libera uma palavra de vida. Se possível, abrace, acolha. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Esse nome toda língua confessará. Céus e terra se prostram pra te adorar. O presente que Deus enviou pra nós. Até o vento se cala pra ouvir tua voz. Sabe, queridos, faz poucos dias em que eu disse ao Senhor: muitas vezes queremos ser muitas coisas, mas tem uma coisa que eu pedi a Ele para ser. Eu quero ser uma voz que encoraje outras pessoas.
a não desistir. Eu tive o prazer e a alegria de há poucos dias atrás chorar e agradecer a pessoas que, percebendo como eu estava, elas bateram na minha casa. E elas foram lá para me dar um abraço e para me lembrar que eu tenho uma história com Jesus. Esses processos, queridos, independem de título, de cargo, de tempo de igreja, de posição. O processo nos ensina o que fazer e o que não fazer. O processo nos humaniza. O processo nos ensina a ter empatia pelo processo do outro. O processo nos mostra que ninguém é melhor do que ninguém. O processo arranca de nós a soberba, arranca o orgulho, arranca a vaidade. O processo nos traz de volta a um lugar de dependência. Porque sabe, de vez em quando você sai desse lugar sem perceber. O processo te lembra que você depende dele para tudo. Sem ele você não é nada. Mas sabe, nenhum processo, depois de passado, vai fazer de você alguém autossuficiente. Você sempre vai precisar de pessoas. Sabe o culto do domingo de manhã, aqui na igreja, na campanha dos 6 dias? A missionária Cris, ela nos encorajou a abraçar pessoas. Que você agradecesse a pessoas que já te ajudaram no decorrer do processo. Podem não ser muitas, mas é muito bom ter alguém para agradecer e dizer obrigada. Você que está aqui na frente, experimenta agradecer quem te abraçou. Experimenta agradecer quem te acolheu. Um abraço é muita coisa. Uma palavra é muita coisa. Sabe, se mova no seu lugar, abraça. Vamos treinar mais isso, exercitar mais isso como igreja. Abraça. Abraça quem serve com você. Abraça quem ora com você. Abraça quem intercede por você. Abraça quem te dá uma palavra. Abraça quem te olha. Abraça quem te percebe. Abraça quem não deixou você sair daqui triste. Abraça aquela pessoa que encosta em você de vez em quando e diz: o que é que você tem? Você está sorrindo, mas você não está bem. Abraça. Abraça. Se move em gratidão, abraça. Diga obrigada. Sabe, essa pessoa pode não saber, mas hoje você precisa dizer obrigada. Naquele dia eu estava tão mal e você me deu uma palavra. Sabe, minha irmã Adriana, ela está ali recebendo um abraço. A gente tem que aprender a ser grato por pequenas coisas, pequenos gestos. Eu não sei você, mas a palavra começa por mim. E eu sou emotiva, então se eu chorar, me perdoe. Mas eu preciso dizer obrigada. Obrigada aos irmãos que fizeram minha mudança quando eu não podia pagar carreto. Obrigada, Adriana, por aquela comida. Você não sabe como eu estava triste naquele dia. E aquela comida foi um afago, foi um carinho. Obrigada, Adri, pelos anos de caminhada. Obrigada, Ilma. Obrigada a cada um de vocês. Obrigada por quem passa e me dá um abraço. Obrigada por quem passa e me dá uma palavra. Obrigada aos ministros. Porque quantas vezes eles estão aqui cheios de unção, eu entro triste e começo a incendiar ali no meu lugar, adorando com eles. Obrigada à intercessão da igreja. Sem os intercessores nós não estaríamos aqui. Obrigada aos pastores, às nossas pastoras que oram por nós. Obrigada por aqueles que intercedem, a gente nem sabe, mas o Espírito Santo incomoda, como incomodou a intercessora Débora para dizer: ore por ela, ore pela casa dela. Obrigada. Obrigada. É por conta de pessoas assim que o IA não se concretizou na minha e na sua história.
Obrigada às terapeutas que atendem aqui, as psicólogas. Obrigada. Obrigada. Obrigada por cada um de vocês. Obrigada pela juventude dessa igreja. Obrigada. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. O ia não vai se concretizar. O diabo pensou que essa história ia terminar com morte. Mas Jesus disse: você não vai morrer. Você vai chegar do outro lado. Eu quero encerrar com você dizendo para o seu irmão: você vai chegar do outro lado. Aplauda o Senhor, queridos. Posso dizer mais uma coisa? O evangelista Léo não está aqui, ele pega no meu pé. Eu acho que tem mais de 6 meses que eu não ministro aqui no altar. Tem mais de 6 meses. Sabe por quê? Porque havia um ia afundando. Posso dar um conselho a vocês? Nunca se descuide de cuidar da sua alma. Todos sentiram medo. Todos sentem. Todos passam. Mas eu e você somos daqueles que saem do barco. Todos passam. Mas você é aquele que sai do barco. Podem falar do ia da sua história. Podem ficar propagando o ia. Ah, você não sabe não? Ia afunda. Você não sabe não? Ia. Mas vão ter que dizer também: não afundou. E muitas vezes a gente tem que estar pronto para esse prepara-me uma mesa para servir em amor. Para isso Ele nos levantou. Para isso Ele nos reergueu. Para servir em amor. Orem pelos líderes. Orem pelos líderes. É muita pressão, mas aquele que chamou garante. Vocês recebem essa palavra? Aleluia! Posso orar por vocês? Espírito Santo de Deus, aqui está o teu povo, Pai. E nós como igreja queremos te agradecer nessa noite, louvar ao Senhor. Te agradecer por cada livramento. Te agradecer, Pai, por esses 13 anos de BVC, por todos esses anos, Pai, de histórias contadas, construídas. Obrigada, Senhor, por cada vida que te aceitou nesse lugar, por cada vida que ainda vai te aceitar. Obrigada, Senhor, por nos transformar, por nos mudar a cada dia, por nos aperfeiçoar, por nos fazer melhores, mais sensíveis, mais santos, mais puros. Obrigada, Senhor, por não deixar faltar colírio sobre nossos olhos. Obrigada, Senhor, por purificar nossos lábios e o nosso coração. Obrigada por firmar nossos passos, para que nossos pés não vacilem. Obrigada, Jesus, porque a melhor coisa é completar a carreira e guardar a fé. É combater o bom combate. É saber que o Senhor nos guarda e nos livra de todo o mal. É saber que a tua proteção está sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre a nossa descendência, sobre a nossa igreja, sobre a nossa parentela, sobre a nossa liderança. Obrigada, Jesus, porque nós sairemos daqui nessa noite de posses de vitória, com a esperança renovada, com uma palavra viva e eficaz, que vai produzir, Senhor, que vai transformar, que vai acessar barcos que estavam indo a pique, que vai acessar histórias, que vai restaurar famílias, vai restaurar ministérios, vai restaurar alianças, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.